Fala, querido estudante, tudo bem com você? Então seja muito bem-vindo a esse canal se você está passando aqui pela primeira vez. Então vamos começar a nossa semana especial detonando as bancas organizadoras, um evento totalmente gratuito e super importante para você que vai prestar alguma prova, seja ela da FCC, da FGV, da VUNESP, da CESP ou da IADES. Nós resolvemos criar esse evento gratuito nessa semana, que começa hoje no dia 21 e vai até o dia 25, para você pegar todos os conceitos, todas as características dessas bancas organizadoras. Eduardo, por que é tão importante a gente focar tanto assim, conhecendo a fundo a banca no qual vai elaborar a nossa prova? Pessoal, pensa o seguinte, você precisa conhecer as regras do jogo, você precisa entender quem rege essas regras do jogo, né? Então não adianta você estudar muito pelo seu próprio conceito ou por você achar que aquilo é tão importante na sua prova, né? Você tem que entender como que a banca organizadora ela pensa quando ela tenta colocar uma pegadinha dentro de um enunciado. Você tem que entender todos os conceitos, as características e a forma que ela elabora as suas provas. Você só vai conseguir compreender isso conhecendo a fundo a banca organizadora e, lógico, fazendo muitas questões de prova todos os dias para você conseguir pegar os macetes aí de cada uma delas. Fato importante, aqui embaixo eu tenho um link, tá? De inscreva-se. Você vai se inscrever, vai preencher alguns dados ali bem rapidinho mesmo, acho que é nome, e-mail e o concurso no qual você está prestando. E a gente vai mandar um e-book para você, totalmente gratuito, tá bom? Com muito mais informações, né? O que a gente vai passar aqui hoje são informações importantes, né? Que você deve tomar relevância, anotar aí. Mas também, dentro desse e-book, vai ter um material mais complementar e mais completo também. Então é muito importante você preencher tudo certinho, principalmente o e-mail, para que nós possamos enviar esse e-book para você, ok? Então, sem delongas, nós vamos começar com a FCC, a Fundação Carlos Chagas, que para mim é uma das bancas mais importantes quando nós falamos de concurso público, beleza? Então vamos lá. Perfil da banca. É muito importante você conhecer o perfil da FCC. Vamos traçar alguns pontos importantes aqui e eu vou te dando algumas dicas em relação a cada um desses pontos. Bacana? Então vamos lá. A FCC ela cobra muito nas carreiras de tribunais, mas ela também faz concursos na área administrativa, fiscal e policial. Mas se você prestar atenção, nos últimos anos aí, né, nos últimos 4, 5, 6 anos, a FCC tem focado muito, mas muito mesmo, nas carreiras de tribunais. Daqui a pouco você vai ver alguns concursos no qual ela já elaborou. Então se você estuda para as carreiras de tribunais, cara, foca muito na FCC, foca muito no estilo, no padrão de cobrança dela na prova. Eduardo, eu estou estudando para carreiras tribunais, mas a banca no qual eu estudo não é FCC, né? Seja, sei lá, você está fazendo um concurso de prefeitura e é um tribunal, sei lá, você está estudando para a Câmara Legislativa, Câmara do município, tal, certinho. Então, assim, eles pegam padrões também da FCC, o nível de cobrança da FCC. Nossa, Eduardo, mas mesmo municipal? Dá uma olhada aí nos editais, dá uma olhada nos editais. Quando a gente fala de tribunais, cara, tem um nível a mais. Mesmo as outras bancas, quando cobram algumas matérias específicas de tribunais, elas pegam padrões da FCC, porque ela é muito específica nesse quesito, tá bom? Eduardo, eu estou estudando apenas para área tribunal, eu não tenho um concurso específico ainda. Então, dica, foca na FCC, beleza? A FCC ela cobra questões de múltipla escolha, geralmente, né, vamos dizer assim que 99,9% com 5 alternativas, A, B, C, D ou E. Certo ou errado. Nossa, Eduardo, ele cobra igual a CESP, certo ou errado? Não, não é isso que eu quis dizer. Certo ou errado como? A FCC, ela tem um padrãozinho assim, o seguinte, ela vai dar um enunciado, tudo bonitinho, e vai dar as alternativas. E ela vai falar, vai perguntar para você qual que é a alternativa correta, se é A, se é a B, se é a C, se é a D ou se é a E. Mas também ela inverte às vezes. Ela quer, muitas vezes, né, em alguns enunciados, a incorreta. Presta atenção, a incorreta. Ou seja, das 5 alternativas, 4 estão certas e uma está incorreta. E isso muitas vezes a gente não está programado, né? A cabeça do estudante ele está programado a assinalar uma alternativa apenas correta. E quando a FCC troca isso, cara, dá um bug na cabeça. Parece que é uma besteirinha, mas dá bug na cabeça, né? Se você faz prova da FCC, cara, deixa aqui nos comentários ou no chat aí, porque se você já foi pego alguma vez nesse tipo de pegadinha, colocar a incorreta.
presta bastante atenção nesse quesito que ela cobra de duas formas, ok? Cobra praticamente todo o edital, então se você pegou o edital da FCC, cara, cumpra à risca todo esse edital, porque geralmente ela não é igual à CESP. A CESP ela tem um edital lá, sei lá, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária, e ninguém garante, ela é imprevisível, ninguém garante que o que está ali, tudo que está ali vai cair, cada assunto, cada tópico. Já a FCC tenta manter um padrãozinho. O que está no edital, ela tenta cobrar sempre em prova. Então, estude por completo o seu edital, ok? Cobra bastante redação, então a redação, né, a prova dissertativa da FCC, cara, ela é muito importante. Até porque, se você pegar algumas carreiras de tribunais aí, você só vai conseguir ser aprovado, né? Cara, você pode gabaritar. Né? Vamos abrir um parênteses aqui. Você pode gabaritar muitas vezes as 60 questões que vai cair na prova, mas se o seu nível, né, se cair redação e você não atingir aquele determinado nível, cara, é a mesma coisa que não tivesse valido nada. Então, foca bastante na redação também, tá? Eduardo, mas no meu concurso não vai cair redação. Tá? Então, é outra história, né? Então não precisa ficar focando. Mas assim, se você estuda para carreiras tribunais em geral, cara, treina pelo menos 2 vezes na semana a redação para você ganhar essa habilidade aí na hora dissertativa e você não ser pego de surpresa, ok? Outra coisa, nivelamento de cargo e escolaridade. A FCC, ela preza muito isso também. Então, se cargo de nível médio, ela vai cobrar nível médio. Se cobrar um cargo técnico, é técnico. Superior, sei lá, para analista, é analista. Então, ela coloca o nível de dificuldade dela na prova mediante os cargos e a escolaridade. Claro que ela sabe, né, como as demais bancas, que o nível dos estudantes hoje em dia, cara, tá no nível hard, né? O concurso está profissionalizado, então o padrão de estudos, né, da maioria, da massa aí, tem aumentado. Então ela precisa pesar um pouquinho a mão. Então muitas vezes você olha para a questão assim e fala, caraca, velho, isso daqui é de nível médio? É de nível médio, não pode não ser de nível médio, não pode ser de nível médio, mas ela tem que colocar questões mais difíceis, né, mais complexas, até para selecionar a maioria dos estudantes. Beleza? Outra coisa importante, cobra lei seca, né? A cobrança de lei seca, mas também jurisprudência e doutrina. Nos últimos anos, né, a FCC, ela tem cobrado bastante jurisprudência e doutrina. Alguns anos atrás, cara, 99,9% era lei seca, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas ela vê realmente, né, ela sentiu essa necessidade de, cara, em começar a incluir jurisprudência e doutrina. Então, nas últimas provas, né, ela tem cobrado bastante. Eduardo, eu preciso estudar toda a jurisprudência, toda a doutrina? Claro que não. Você tem que ter um estudo racional, inteligente. Pegue materiais, eu sempre falo a mesma coisa, pessoal. Pegue materiais autoexplicativos, pegue materiais que os professores consigam explicar de uma forma bem simples, direta e rápida, principalmente alguns pontos específicos da jurisprudência e da doutrina. Lei seca é leitura, não tem como correr disso, seja na apostila, no PDF ou no site do planalto.gov. Você tem que fazer a leitura. Quem estuda para carreiras de tribunais, principalmente na banca FCC, cara, você tem que ler muito. É uma banca, daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas importantes, mas é uma banca, cara, que se você não gostar de ler, se você não souber ler corretamente, uma leitura atenta, você vai ser pego, né, e não vai conseguir passar na prova. Infelizmente, eu tenho essa má notícia para você. Então, treine bastante a leitura, beleza? Principalmente da lei seca, mas inclua aí nos seus estudos jurisprudência e doutrina de uma forma suave, não agressiva, pegando um vadimeco para tudo que é lado, pegando 500 livros para estudar. Calma, tá bom? Outra coisa, tempo médio de prova, geralmente aí torna em torno de 4 horas, tá bom? Dependendo muito, né, das questões, do cargo, da escolaridade e assim por diante. Tem outros N fatores, mas a média aí é 4 horas, beleza? Alguns últimos concursos que a FCC fez, né, de 2016 para cá, nos últimos 4 anos. Se você prestar atenção aí, ó, cara, praticamente 90% é tribunais, olha lá. Se a gente pegar aqui, ó, TRE Paraná, TRE Roraima, TRT11, TRT24, TRT21, TST. Olha só o tanto de carreiras tribunais. Ela foca bastante. Mas tem prefeitura também, Eduardo. Claro que tem prefeitura. Tem prefeitura. Ó, tem metrô também, foi na Sabesp, na Sanasa, Detran também. Mas o foco dela principal, né, que ela é mais conhecida, é para carreiras tribunais, né? Então você precisa tomar muito cuidado aí. Mas ela sim elabora outros editais aí para outras carreiras, beleza? Algumas dicas importantes em algumas disciplinas, né?
Português. Pessoal, não é de hoje que você sabe que português é uma das matérias mais importantes, se não a mais importante, de qualquer prova de concurso público. Mas cada banca tem uma característica diferente, tá? Cada banca tem uma característica própria, específica. A FCC também tem a dela, ok? Vamos lá. Na prova de língua portuguesa, a FCC traz textos grandes. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Leitura é fundamental. E uma leitura direcionada. Saiba ler. Tá? Não leia de qualquer jeito e a sua cabeça voando na dívida, no parente. Cara, quando você ler textos, principalmente de português, foque naquilo que você está lendo, preste bastante atenção, senão você vai ser pego no enunciado. Cobrando muitas questões difíceis e algumas medianas. Geralmente a banca elabora questões de interpretação, olha só, sintaxe e pontuação. Pessoal, quando você vai estudar português, existe uma escala hierárquica, óbvio, né? Mas interpretação de texto não está dentro de alguma escala hierárquica. Interpretação de texto e compreensão de texto é prática, você tem que ler, pessoal. Se vocês não souberem ler, mais uma vez, a terceira vez que eu tô falando, tem que saber ler corretamente, leia, pegue esse hábito da leitura, ok? E se você quiser realmente fazer uma prova no qual a FCC vai elaborar, cara, nem que for uma questão todo dia, um texto todo dia, leia, pratique todo santo dia. Então, um texto por dia, cara, você consegue aí desenrolar bem legal, né? Conseguir compreender a dinâmica da banca quando fala de interpretação. Sintaxe, pessoal, sintaxe é assim. Você consegue matar questões de sintaxe, mas você tem que ter uma base morfológica, né? Dentro da hierarquia de português, a base morfológica, cara, é o caminho de tudo. E isso vai te ajudar bastante na sintaxe, ok? Pontuação não tem segredo. O que a 99,9% das bancas cobram? Vírgula. Você tem que saber onde colocar aquela bendita vírgula. Ah, Eduardo, é só vírgula? Não. Mas o principal foco é vírgula, todo mundo sabe disso, né? Outra característica marcante da FCC é a troca de palavras do texto, né? Então aquela troquinha lá, ó, exigindo um grande conhecimento em vocabulário. Então as figuras de linguagem, sinônimo, antônimo e assim por diante. Então você tem que ter um vocabulário legal, vasto. Olha só, presta atenção. Um vocabulário legal da linguagem da FCC. Por que eu falo linguagem da FCC? Porque quanto mais textos você vai pegando da FCC, dica importante, hein? Quanto mais textos você vai pegando da FCC e prestando atenção nesses tipos de linguagem, muitas vezes juridiquês, ela consegue pegar também essas palavrinhas e colocar em outros textos, ou no enunciado também. Então isso vai te ajudando a saber os antônimos, os sinônimos, as figuras, né, de palavras ali, que geralmente a FCC ela gosta de cobrar bastante isso, né, trocando uma palavra por outra e fazendo toda essa parte de contextualização, né. Então assim, pessoal, português não adianta eu ficar falando muitas horas aqui, é praticar, você tem que praticar, tá bom? Raciocínio lógico, olha só, raciocínio lógico, cara, da FCC é um negócio como outras bancas aí, né, como outros estudantes acham, é um negócio de 7 cabeças, mas não é. Não é de 7 cabeças, eu garanto isso pra você, né? Se você praticar bastante, se você prestar atenção e não criar bloqueios mentais, você consegue sim, naturalmente, aprender essa matéria, né? O raciocínio lógico e o raciocínio lógico matemático. Mas a FCC tem as suas peculiaridades, tá bom? Vamos lá. A FCC mistura lógica com matemática, então isso é muito cobrado na FCC. Não é que nem um padrãozinho da VUNESP. Na VUNESP, ela tem uma parte só de matemática e uma parte só de raciocínio lógico-matemático. A FCC, ela encaixa os dois juntos. Por isso que confunde, cara, a cabeça do estudante que não tem prática, que não se preparou adequadamente para a prova da FCC, cara, ele começa a dar desespero. Porque ele não consegue encaixar, caramba, que horas que é matemática, que horas que é raciocínio, que horas que eu aplico isso e aquilo. Então, treino. Pratica, tá bom? O que faz com que muitos candidatos não consigam entender nem resolver diversas questões. Olha lá, já que não tiveram uma boa base em matemática. Ó, pessoal, base em matemática é o fundamento de qualquer coisa, cara. A base em matemática que você tenha, né, saber ali, trabalhar com as operações fundamentais, né, que é a subtração, a multiplicação, a adição, a divisão, equação de primeiro grau, porcentagem, regra de 3, cara, enfim. Você tem que ter essa base matemática para te ajudar isso nas outras questões mais hard, né? E outra coisa, quando você treina raciocínio lógico, matemática, isso abre mais a sua mente, principalmente numa prova meio complexa dessa da FCC, abre a sua mente para responder outras questões de outras disciplinas. Então, assim, quando você consegue transformar o português para um matematiquês dentro de um enunciado, cara, você consegue resolver outras questões, porque a sua dimensão, né, de entendimento de uma matéria, por exemplo, de direito civil, de direito eleitoral,
constitucional, sei lá, informática, abre muito mais a sua cabeça, porque você está treinando o seu raciocínio. Isso ajuda bastante na leitura, tá bom? A FCC costuma colocar questões que envolvam culpado e inocente, verdade e mentira, e questões de sequência lógica, com testes e hipóteses. Então é bem vasto, pessoal. Eu não vou ficar falando em cada ponto aqui para não tomar muito tempo, mas é bem vasto. Você precisa também praticar todos os dias. Todos os dias, se você fizer uma questão apenas de raciocínio lógico, matemático, cara, e trabalhar, saber trabalhar as questões de cada uma das bancas. No nosso caso aqui, FCC. Não adianta você ficar fazendo, eu vou fazer 500 questões por dia. Tá, mas fazer por fazer, todo mundo faz. Fazer de qualquer jeito e não fazer é a mesma coisa. Agora, analisar, crie metas de questões de raciocínio lógico. Hoje eu vou fazer 10 questões e vou estudar em cima dessas 10. Se você fizer isso, olha só, em um mês você fez 300 questões, mas estudando realmente. Agora não fica desesperado, não vou conseguir, eu tenho bloqueio, essa matéria é muito difícil, eu nunca vou aprender. E você vai estar certo. E nunca vai aprender mesmo, porque você já criou esse tipo de bloqueio na sua cabeça, entendeu? Então pensa o seguinte, tudo que você pensa, fala e sente, isso gera informação pro seu cérebro. E ele vai acreditar no momento da prova que você não gosta, não sabe e nem quer aprender raciocínio lógico, ok? Então, dica importante. Prática, prática, prática. Quando você cansar, pratica mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá, pessoal. Matérias de direito, que é uma das mais cobradas aí pela banca, né? FCC, principalmente quando nós envolvemos tribunais. Vamos lá. Em um levantamento realizado nas principais provas da área jurídica, verificou-se que em direito constitucional, a banca costuma cobrar 95% de questões de literalidade, ou seja, as leis, né, literais mesmo. 2,5% de doutrina e 2,5% de jurisprudência. Lembra que eu falei lá no comecinho? Cara, basicamente, muitos anos atrás era só lei, né? Só lei seca mesmo. Mas ela gosta, né? Tá dividindo aí, tá mesclando jurisprudência e doutrina. Toma cuidado com isso, tá bom? Alguém pode se questionar, custo-benefício de estudar doutrina e jurisprudência para a FCC? Eu digo, é absurdamente alto. O principal motivo é que a maioria dos candidatos acerta questões literais. Então, se você quer um diferencial, presta atenção, pessoal, dica, se você quiser um diferencial, deve analisar o que a banca vem cobrando nos últimos concursos. Então, assim, letra da lei, todo mundo sabe a regra. Todo mundo sabe. Agora, quando mete uma jurisprudência, uma doutrina, isso se chama exceção. E quando tem exceção, cara, a galera, ela não tá muito vidrada nisso, entendeu? Então foca, tenha domínio, habilidade na lei seca, mas também, quando você tiver aquele domínio, um certo nível de conhecimento, cara, coloca jurisprudência, principalmente focando, porque elas são exceções. E as bancas em geral, não só a FCC, adora exceções, porque literalidade, filho, 99% vai saber. Lê uma vez, 2, 10, 15, acabou, decorou aquele negócio. Agora, exceção, não sei, porque ela gosta de botar isso no meio do enunciado, tá bom? Então vamos lá. Dicas importantes, presta atenção, temos algumas dicas importantes para tentar te ajudar a passar numa prova da FCC. Primeiro, atenção ao enunciado, leia com cautela para não confundir aquilo que a questão exige da alternativa. Dica número 1, leitura, pessoal. Leia com calma, leia com atenção, leia com direcionamento a mais. Não leia desesperado, ok? Você sabe que as provas da FCC, são provas extensas, longas, com grandes textos. Se você ficar criando bloqueio antes de começar a prova, fala assim, nossa, sabe aquele aluno que folheia assim e fala, caraca, velho, vou ter que ler tudo isso? Pronto, você já criou um espírito de derrota. Né? Então entra com garra, com determinação e concentrado. Quando você olhar no decorrer da sua sala, né, no dia da sua prova, você vai ver, cara, dezenas de pessoas. Pensa que você não é mais um ali no meio da multidão. Você está ali para fazer a diferença. Você se preparou para isso. Você se capacitou para isso. Você está ali para ser um vencedor, realmente. Porque ali, aquela prova que vai estar na sua frente, cara, você precisa ler com atenção, com cuidado, com muita concentração, porque aquela prova pode mudar a sua vida. Nossa, Eduardo, você cria uma expectativa grande. É isso mesmo. Muitas vezes, cara, você está estudando 1 ano, 2, 3, 4 para uma prova da FCC e por causa de transtornos psicológicos, emocionais e sentimentais, você, cara, jogou 4 anos na lata do lixo. Então não compensa muito mais você ter uma inteligência emocional e focar naquilo que você está fazendo para mudar a sua vida? Eu acho que é melhor, Eduardo. Acho não, tenho certeza. O retorno é garantido. Leia com atenção, ok?
Cursos de memorização podem otimizar e potencializar as suas chances de sucesso nos concursos elaborados pela FCC, já que a literalidade da letra da lei, é uma das características da banca. Então, assim, memorizar a letra da lei é o que eu chamo de aprender, não é decorar, porque decorar a gente esquece. Agora, memorização, nós trabalhamos muito com fixação de conteúdo através das revisões. Quanto mais você revisar de forma inteligente, porque ler, né, por ler o seu caderno no qual você fez o seu resuminho de qualquer jeito e não fazer a mesma coisa. Então tente memorizar, principalmente, tenha na ponta da língua. Lembra que a sua avó falava? Meu filho, ó, na ponta da língua, tá tabuada, ó, vai falar aí, uma vez uma vez dois, entendeu? É a mesma coisa na letra da lei, né? Você tem que estar na ponta da língua, você não pode marcar bobeira, ok? Revisões, leitura, revisões e questões também, né? Terceira dica, tenha um diferencial. Não esqueça de estudar doutrina e jurisprudência, já que a banca vem cobrando nos últimos anos, né? Nas suas últimas provas. Hoje não basta decorar a lei, olha lá, não basta decorar, pessoal. É necessário entender o seu contexto e modo de aplicação. Uma coisa é você saber o Ctrl+C ou Ctrl+V. Ah, Eduardo, eu sei a lei lá tal. Outra coisa é você pegar num estudo de caso, né? Porque a banca, muitas vezes, ela coloca alternativas ali, né? Da pura literalidade. Só que muitas vezes ela coloca uma palavrinha no meio que, cara, eu vi ou não vi, que te deixa em dúvida, entendeu? Então, você saber só a letra da lei não quer dizer muita coisa. Agora, o seu diferencial é saber trabalhar com a literalidade dentro do enunciado, saber realmente na ponta da língua, aquilo que eu falei pra você, como trabalhar as alternativas também. Porque geralmente são 5 alternativas, pessoal. Geralmente são 5 alternativas. 2 delas são absurdas. Tipo assim, você fala, caramba, isso daqui tá errado mesmo. 3 vão te deixar em dúvida. Essas 3 que te deixam em dúvida, tem um diferencial em alguma delas. Alguma palavra, algum modo, algum trocadilho, né? Alguma coisa que foge do padrãozinho, principalmente da letra da lei. Quanto mais habilidade você tiver, né? Memorizado, lógico. Quanto mais um diferencial aqui, eu vou até ticar aqui pra você, ó. Quanto mais você tiver um diferencial, né? De saber realmente, muitas vezes, não só a letra da lei, mas a doutrina e a jurisprudência, você vai conseguir matar. Putz, é aqui, ó. E, pessoal, circula a alternativa, circula o enunciado, risca a sua prova. Muitas vezes o aluno deixa tudo, cara, bonitinho, do jeito que o fiscal entregou. Risca a sua prova, pô, né? Pega ali caneta, eu acho que não pode caneta vermelha, né? Antigamente podia, hoje não, acho que não pode mais. Ou é preto ou azul, dependendo aí da prova. Mas risca lá, rabisca, pega o seu lápis, sua borracha, cara, faz o diabo a 4, mas tenta sempre sair dali analisando alternativa por alternativa com cuidado, ok? Esse é o diferencial, mas esse diferencial, pessoal, é criado antes, não é agora que você vai criar, no dia da prova. Isso é através de quê? De simulados também, é muito importante você fazer simulados, ok? Outra coisa, treine o seu tempo. Saber administrar o tempo na prova, na hora da prova, tornou-se um requisito importante para os concursos da FCC. Os enunciados das questões estão grandes, atrasando o candidato, olha só, que não está habituado com o padrão da prova. Pessoal, uma coisa, ó, se você está vendo no seu edital lá, a prova é 4h30, legal. Pessoal, todo dia você tem que cronometrar. Compra um cronômetro, coloca o celular para contagem regressiva, cara, 4h30 de estudos. Eduardo, eu não posso estudar 4h30. Eu só tenho 3 horas para estudar. 3 horas direto. Aí, Eduardo, sobrou um tempo no sábado e no domingo. Se é 4h30 a sua prova, cara, vai sempre além. Vai sempre além, tá? Um exemplo, se você tem, sei lá, 10 horas para estudar por dia, sua prova é 4h30, tenta ali pelo menos 6 horas, tá? Sempre um nível a mais, para quando você estiver no dia da sua prova, não sentir tanto. O que acontece com os candidatos hoje em dia? Eles têm, um exemplo, 2 horas para estudar, só que eles esquecem que a prova é 4h30. Então, ou seja, é o dobro da carga horária que eles estudavam na casa deles, né? Que eles se preparavam. Então isso o corpo sente, a mente sente, porque você tem um relógio biológico dentro de você que te avisa quando você está cansado e quando você está na hora de parar. Entendeu? Então, se todo dia eu vou 2 horas, no dia da prova, o meu relógio biológico vai falar 2 horas parou, tá? E você, caramba, não tô me concentrando direito, não tô, cara, dor de cabeça, dor nas costas. Por quê? Porque você tá habituado a fazer aquele horário sempre. Então, dica importante,
Sempre, cara, qualquer tempo que você tiver, né, sobrando aí, vá sempre além disso, vai sempre além disso. Inclusive, administrando as questões de prova. Então não gaste muito tempo. Ó, saiba administrar. Se a sua prova tem 60 questões, pega o tempo de prova, olha só, presta atenção, pega as 4 horas e meia, distribui dentro dessas 60 questões. Mas antes disso, você vai tirar alguns minutos de descanso. 5 minutos de descanso. O que é os 5 minutos? Vai lá, levanta, vai pro banheiro, lava o rosto, olha pro espelho, fala que você é vencedor, fala que você tá fazendo uma prova da FCC para mudar a sua vida, beleza? Voltou. 5 minutos. Outra, tira meia hora pelo menos ali para você não ficar desesperado passando pro gabarito. Entendeu? Passando pro gabarito. Então, administrar esse tempo na prova da FCC é muito importante. Eduardo, como que eu consigo treinar isso? Através dos simulados. Você tem que saber treinar o seu tempo. Administrar o tempo na prova da FCC é fundamental. Quinta dica, nas disciplinas complexas e com menor peso, dê prioridade aos conteúdos que mais caem, intensifique nesses os seus estudos. Pessoal, eu disse em alguns vídeos atrás, né, que, cara, uma coisa é você estudar todo o edital de forma ampla, de forma, né, preliminar, antes do edital estar publicado e assim por diante. Outra coisa totalmente diferente é você pegar aquilo que é mais relevante, conhecer a sua banca organizadora e ver o que ela tem mais cobrado em prova. Fazendo disso uma grande tabela, um grande direcionamento, né? Distribuindo ali aquilo que tem mais peso ou menos peso, ou a matéria que é mais cobrada, que é menos cobrada e assim por diante. Então você estudar de forma sintetizada, né, direcionada, é uma estratégia totalmente diferente. E muitas pessoas às vezes criticam esse modo de entendimento. A gente falou também sobre o princípio de Pareto 80-20, que o quê? 80% que cai na sua prova é 20% de todo o edital. Mas saber garimpar isso, saber realmente o que é mais cobrado, é importante. Você precisa estudar isso, né, dentro de uma prova da FCC. Principalmente se você não está estudando para um cargo direcionado, né? Principalmente, Eduardo, estou estudando para a carreira tribunal de forma ampla. Então você precisa garimpar, saber realmente aquilo que tem maior chance, mais probabilidade de cair na sua prova, ok? Ah, Eduardo, então você está falando para mim não completar todo o edital? Não é isso. É crie domínio, claro, de uma forma consciente, tá? Por que eu falo de uma forma consciente? Não ultrapasse, não tenta ultrapassar a sua base, os seus princípios, tá bom? De matéria. Um exemplo, não tem como você fazer análise combinatória se você não sabe, um exemplo, multiplicar. Não sei como fazer conta de vezes, Eduardo. Pô, aí você tá de sacanagem. Você precisa de uma base matemática. Eduardo, eu não consigo fazer, sei lá, eu não consigo fazer uma análise sintática de oração subordinada, substantiva, adjetiva direta. Mas caramba, você sabe o que é um substantivo? Eu não. Pô, falta a base morfológica. Então, assim, não ultrapasse, né, a todo custo, não ultrapasse a todo custo os seus princípios, os seus fundamentos de cada uma das matérias. Mas o interessante, se você já passou pelo menos, né, rodou ali uma vez no edital, cara, é muito bacana você sintetizar, pegar aquilo que é mais relevante, conhecendo provas anteriores, para que você possa ter um estudo mais direcionado, ok? Inclusive eu vou deixar aqui embaixo no link o vídeo que nós falamos sobre essa tabela, esse catálogo que a nossa equipe fez sobre aquilo que é mais relevante nas provas de concurso público. Dá uma olhada lá depois, é muito importante, pessoal. Vai te ajudar bastante, ok? Sexta dica, otimize o seu tempo, tá? E comece resolvendo as mais fáceis. Um filtro rápido logo no início da prova, um filtro no início da prova poderá facilitar as coisas para você. Evite se cansar rápido e tenha resultados positivos. Pessoal, uma coisa muito importante que os alunos não fazem hoje em dia, principalmente nas provas da FCC, é fazer o quê? É abrir a prova e analisar o que está sendo cobrado, é bater os olhos ali nos principais assuntos para sua mente já programar. Pensa comigo, quando você vai ligar o seu computador, seu notebook aí talvez, né? Você iniciou, ele já começa na tela do desktop, já começa, sei lá, abrindo um Windows, tal. Começa? Não, ele não começa, né? Ele começa pensando, ele começa lendo os programas, ele começa lendo o software, né? Ele começa, cara, a se preparar para começar o seu trabalho. Você deve fazer a mesma coisa na sua prova. Não começa que nem um desesperado quando o fiscal fala assim, ó, podem começar. O cara já vai que nem um louco, sem estratégia. Calma, né? Dá uma olhada ali pro seu cérebro, né? Quando você bate os olhos ali naquilo que está sendo mais cobrado, cara, o seu cérebro em 0,2 de segundos consegue fazer a leitura dos assuntos e transformar isso, buscando em arquivos memoriais o conteúdo no qual você estudou. Parece besteira, mas é uma forma poderosa de você
ter uma estratégia logo no início de prova, ok? Então dá uma passadinha ali na prova da FCC e veja os principais pontos mais cobrados. Segundo, comece não pelas... Eu coloquei aqui fáceis, mas não é que é fácil, é aquelas que você tem mais habilidade. Porque muitas vezes uma matéria que você sabe, que nem direito eleitoral, cara, é difícil para mim, mas pode ser simples, fácil, tranquilo para você. Então, comece fazendo questões no qual você tem mais habilidade. Até porque quando você fala assim, caramba, tranquilo essa daqui. Aí você vai lá e no seu subconsciente você sabe que você acertou. Acertou uma, acertou duas, acertou três. Você já vai gerando um hormônio de satisfação, de prazer, ok? Seja estratégico. Comece pelaquela que você já tem mais habilidade, depois vai passar para mediana e deixa as hards para depois. Ou se você quiser alternar mediana, hard, vai alternando esse esquema aí. Só que você não vai treinar isso, filho, no momento da prova. Você tem que treinar isso na onde? Nos simulados, ok? Não vai tentar criar uma estratégia no momento. Por isso que você tem que ter um treinamento anterior, beleza? Outra coisa, por último, é de suma importância que você resolva provas anteriores. Eu acabei de falar nisso, né? Resolva provas anteriores. O treino é essencial nesse momento. Isso te proporcionará um conhecimento maior do estilo da banca, fará com que você aplique todas as dicas dadas anteriormente e avalie o seu rendimento durante o tempo estabelecido. Pessoal, fazer provas anteriores, não somente da FCC, mas de qualquer outra banca organizadora, é fundamental. É fundamental. Você deve conhecer o estilo da banca, você deve conhecer, né, praticar. Eu recebo diariamente mensagem de alunos que falam para mim assim, Eduardo, eu leio bastante, eu assisto muita videoaula, faço até resumo, mas questões, eu não pratico muitas questões. Então a probabilidade de você passar no concurso é muito baixa. É impossível? Não, porque nada é impossível, né? Aquele que crê, né? Tá na Bíblia isso aí, né? Mas é muito difícil. Por quê? Porque lembra no comecinho aqui da nossa aula, da nossa apresentação, que eu falei assim, ó, pessoal, conheça os conceitos e as características de cada banca. Jogue o jogo da banca, não o seu jogo, não a sua regra. É como ela cobra, ela que dita as regras do jogo, que é a prova. Então, faça provas anteriores. Existe um site, não sei se você conhece, chamado PCI Concursos. PCI Concursos, vai lá, tem muitas provas gratuitas, você não precisa pagar nada, pessoal. Não é que nem as outras plataformas de questões, são realmente provas anteriores da FCC. PCI Concursos, eu vou ver se eu deixo o link também aqui embaixo para você acessar. Totalmente gratuito. Vai lá e resolva o máximo de provas possíveis, principalmente começando pelo seu cargo, interessante, comece pelo seu cargo, ok? E depois pelas questões do seu nível de escolaridade. Se é nível médio, questões de nível médio. Nível superior, até um certo limite. Porque, por exemplo, se você está estudando para analista, pô, faz tudo de analista ali, mais ou menos, né? O que está mais relacionado. Não vai fazer prova de juiz. Aí acaba te ferrando também, né? Mas assim, resolver provas anteriores é fundamental, ok? Pessoal, foram dicas importantes, tá? Complementares, simples, básicas e diretas. Mas no e-book que eu vou te mandar, vai ter mais informações, mais dicas, vamos colocar algum esqueminha ali das provas da FCC também, ok? Eduardo, como que eu vou receber esse e-book? Aqui embaixo tem um botão, né, tem um link lá para você se inscrever. Cara, totalmente gratuito. Você não vai pagar nada por isso, né? Uma informação gratuita. Vai lá, se inscreve que a gente vai mandar esse e-book para você, ok? Espero que eu tenha ajudado você. Deixa o seu like para ajudar a gente, o nosso canal crescer cada vez mais. Toda essa informação, toda essa estrutura de informações, cara, foi de forma gratuita e a gente se dedicou bastante para passar um conteúdo bacana para você. Se gerou valor para você, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha em todas as suas redes sociais. Bacana? Ótimos estudos para você e te aguardo amanhã, ok? Ao meio-dia. Abraço!